pessoal! Hoje estamos novamente aqui no nosso quadro Saúde à Flor da Pele. Só que hoje vamos conversar sobre um assunto um pouquinho diferente. Hoje vamos conversar sobre o coronavírus. Bom, todo mundo está preocupado com esse número crescente de casos que vem acontecendo em todo o mundo. Bom, o que a gente sabe sobre esse vírus novo é que ele teve uma mutação. Então, o coronavírus, ele já existia. Porém, dali em dezembro, janeiro, começaram a aparecer esses casos com essa mutação do vírus. E então, ele vem sendo chamado de Covid-19. Bom, ainda não temos muitas informações a respeito dele, algumas coisas são são uma incógnita ainda a todos nós, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre as coisas que sabemos que são reais. Em primeiro lugar, a incubação dele dura mais ou menos uns 14 dias. E as pessoas que já estão com o vírus no seu corpo, eles vão transmitir, nem sempre sabem, não vão ter ainda os sintomas. Então, as pessoas podem ser assintomáticas ainda, estarem no período de incubação e podem estar passando o vírus adiante. Segundo lugar, e que é bem importante, é vocês saberem que nem todas as pessoas infectadas vão ter a doença grave. Então, qual é mais ou menos a porcentagem? Cerca de 80% das pessoas vão ter uma doença leve, que não vão precisar de internação. Mais ou menos 15% vão precisar de internação, mas uma internação mais tranquila, sem necessidade de UTI. E cerca de 3 a 5%, então, vão necessitar de UTI, e desses casos, 2/3 podem vir a óbito. Então, para resumir, quais são as manifestações clínicas que podem acontecer nas pessoas infectadas? Em primeiro lugar, pessoas serem assintomáticas ou ter uma doença muito leve. Segundo lugar, é as pessoas terem a febre com os sintomas gripais, ou seja, tosse, dor de garganta, espirros. E para ser definido o caso, é necessário que essa pessoa tenha entrado em contato com alguma pessoa infectada ou tenha viajado para algum lugar em que o vírus está em circulação. E em terceiro lugar, temos os casos graves, que aí sim a gente chama de insuficiência respiratória, que na maioria das vezes precisam de UTI. Nesses casos, o paciente às vezes vai precisar de ventilação mecânica, ou seja, são aqueles pacientes que têm uma dificuldade respiratória bem importante e que são os casos realmente graves. Mas, ainda bem, a maioria dos casos fica nos casos mais leves ou até mesmo assintomáticos. Bom, e o que a gente vai poder fazer então para que a gente não tenha esse problema, que a gente não entre em contato com o vírus e não fique doente? Bom, são alguns cuidados básicos. Bom, aqui no Brasil já temos o primeiro caso, como vocês viram, que foi confirmado pelo ministro da Saúde ontem, na quarta-feira, e está localizado em São Paulo, mas em vários estados, então, do Brasil, a gente já tem alguns casos suspeitos que estão esperando confirmação, mas a princípio um caso confirmado somente. Bom, e o que nós temos que fazer, afinal? O vírus já está no Brasil. Então vamos lá, são alguns cuidados básicos. Primeiro lugar, lavar bem as mãos com sabão neutro e água, ou até mesmo usar o álcool gel, porque nem sempre vamos ter à disposição, então, as pias. Como que devemos lavar as mãos? Sempre até os cotovelos. Não podemos lavar somente as mãos, porque às vezes as gotículas, que é a forma de transmissão é por via respiratória e por contato, podem também ir para outra parte dos antebraços. Segundo lugar, cuidar e não colocar a mão em coisas como pias, torneiras, maçanetas. Ter muito cuidado, certo? Então, lavar várias vezes a mão toda vez que entrar em contato com alguma coisa que pode ser um local em que o vírus está ali alojado. Bom, terceiro lugar, cuidar com os ambientes fechados. Os ambientes fechados podem sim, você vai estar mais em contato com as pessoas, então pode haver disseminação do vírus.
e também deixar os locais bem ventilados, então abrir as janelas. E por último, se você é um sintomático respiratório, ou seja, se você está com febre, tosse, coriza, ou seja, sintomas de via aérea alta, você precisa usar a máscara cirúrgica para que você não transmita. E lembre-se, sempre é bom trocar a máscara frequentemente. Outros cuidados necessários, então. Bom, não levar as mãos até o rosto. Então, ter o máximo cuidado em não coçar os olhos, não limpar, não passar a mão na boca. E se for, então, passar a mão no rosto, ou espirrar, ou tossir, usar lenços descartáveis. Assim que usou, jogar no lixo. Outra dica muito importante é, toda vez que for espirrar, não usar as mãos, usar o cotovelo. Por quê? Porque as mãos a gente vai estar pegando em mais coisas, então um maior risco de disseminação. Certo? Outro assunto muito importante é, além de cuidarmos para o vírus não entrar em contato com a gente, é importante que a nossa imunidade também esteja ok. Como que fizemos isso? Tomando muita água, tendo uma alimentação saudável e fazendo exercícios físicos, certo? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, me chamem lá na rede social, a gente pode estar conversando. Lembrando que, como é um vírus novo, constantemente vamos ter maiores informações e aí eu vou passando para vocês lá pelo meu Instagram, tá bom? E se precisar, fizemos mais um programa a respeito disso. Bom, por hoje era isso, ficamos até a próxima quinta-feira. Um super beijo e até mais!